Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. De onde quer que você esteja a nos acompanhar nesta hora. Deus abençoe a todos grandemente, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo a fé de Neemias. Reconstrução, retomada, reação. Vamos em frente, com Jesus na frente. Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que está vivendo esta fé, não pare, pois só há caminho para frente. Nós vamos realizar a oração da fé, mas antes, eu quero meditar com você no que diz o texto sagrado no livro de Neemias, no capítulo 7, no versículo 1. E assim diz o texto sagrado: Sucedeu que depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Neemias, ele logrou êxito, quer dizer, Neemias, ele conseguiu levantar os muros. Depois de muita luta, depois de muito esforço, depois de muito sacrifício, depois de enfrentar oposição, depois de passar por contrariedades, ele conseguiu. E você também vai conseguir. Você vai conseguir reconstruir a sua vida. Você vai conseguir sair dessa situação lastimável, difícil, caótica, na qual de repente você se encontra. Você também vai conseguir, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, ter as suas vitórias para contar. Mas, ao longo desse propósito, nós temos visto que Neemias, ele passou de tudo um pouco. Que Neemias, ele enfrentou as mais variadas situações para, de alguma forma, tentar intimidá-lo, para tentar, de alguma forma, desanimá-lo. Mas ele estava centrado, ele estava focado. E é isso que eu e você também devemos fazer. Nós devemos estar centrados, nós devemos estar focados. É por isso que a Bíblia diz, meu amigo, minha amiga, que tudo que é feito sem fé é pecado. Por que, pastor Abel, que tem pessoas que elas começam e não terminam? Por que tem pessoas que a vida delas é deixarem as coisas pela metade? Porque elas, ao tomarem a decisão, ao fazerem a escolha, fizeram movidas pela emoção, fizeram movidas pelo sentimento, fizeram movidas pelo impulso e não movidas pela fé. Quando nós agimos na fé, qual a importância disso? A importância é que a fé, ela vai nos dar a estrutura, a sustentação, a base necessária para que nós resistamos aos dias nebulosos, aos dias difíceis, para que nós passemos pelo dia mal e não fiquemos mortos no meio do caminho, mas prossigamos de maneira a permanecermos firmes e focados no nosso objetivo. Quando uma pessoa, ela toma uma decisão na fé, ela aguenta passar fome, ela aguenta passar frio, ela aguenta ser rejeitada, ser desprezada, ela aguenta até a dor. Quando a pessoa, ela toma uma decisão na fé, significa dizer o seguinte: ela sabe o que ela está fazendo, ela tem convicção daquilo que ela está fazendo. E quando verdadeiramente nós tomamos uma decisão nessa fé, então, ainda que soframos como Neemias sofreu, oposição, tenha que enfrentar inveja, tenha que enfrentar inimigos, tenha que enfrentar sabotadores, nós não perderemos o foco. Como Neemias, ele não perdeu o foco. Então, aqui no início do capítulo 7, a gente observa que Neemias, ele conseguiu, um dos seus objetivos, que foi levantar os muros. Agora Neemias, ele começou a levantar lideranças, dentro da cidade. E Neemias usou aqui critérios
para isto. É isso que nós vamos ver aqui no versículo 2, que diz assim: eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém, porque ele era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, há uma frase que diz assim: a quem muito é dado, muito também será cobrado. E a verdade é a seguinte: há pessoas que elas só se mostram, só se revelam quando é dado a elas poder, quando é dado a elas dinheiro, quando essas pessoas galgam patamares elevados. Como assim, pastor? Por exemplo, quando uma pessoa ela recebe uma herança, quando a pessoa ela ganha na loteria, quando a pessoa ela passa em um concurso onde ela vai receber, sei lá, 20, 30, 40 mil reais por mês, né? Quando ela faz um negócio assim extraordinário e ela recebe uma bolada, quando a pessoa ela ganha uma causa na justiça assim com valores milionários, né? É ali que você vai ver realmente qual o caráter daquela pessoa, né? Tem pessoas que nem precisam de tudo isso. Eu já vi pessoas que se revelaram por causa de um Bolsa Família, né? Eu já vi pessoas que se revelaram por causa de um auxílio emergencial na época da pandemia. Não precisa nem ser algo assim tão grandioso para ela revelar o caráter desvirtuado dela. Então Neemias, ele sabia o seguinte: eu tenho que colocar aqui líderes, mas pessoas tementes a Deus. Pessoas que vão colocar Deus em primeiro lugar, que vão consultar a Deus, que vão buscar em Deus uma direção, que vão buscar a sabedoria da parte de Deus, que não vão tomar suas decisões segundo o seu próprio coração, seus interesses, mas tomarão decisões buscando a justiça, buscando a direção de Deus. Então, eu vou levantar aqui homens que sejam tementes a Deus, que considerem a palavra de Deus, que busquem em Deus uma direção, inspiração para executarem da melhor forma possível a sua função, o seu cargo, enfim. Infelizmente, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nós não vemos isso no poder público que nos governa, sabe? Tem uma pessoa conhecida nossa que está no hospital acompanhando um familiar, né? E eu pedi para que essa pessoa me mandasse uma foto da cadeira na qual ela está, a cadeira de acompanhante de um hospital público aqui da cidade de Vitória da Conquista. Meu amigo, minha amiga, eu vou falar uma coisa aqui para você. É desumano, é uma cadeira miserável, desgraçada, desculpa o termo, é uma cadeira dura, entendeu? Para o acompanhante passar uma madrugada inteira naquilo ali. Eu duvido se a mãe, eu duvido se a avó, eu duvido se a filha dos governantes tivesse que ficar naquela cadeira durante toda a madrugada, se eles não dariam providência de colocar uma cadeira decente, uma cadeira que desse um pouco de dignidade ao acompanhante. Mas se até para o paciente, né, eles fazem pouco caso. Outro dia desses mesmo nós vimos uma situação lá no Hospital Cristo Redentor na cidade de Itapetinga, uma situação realmente dramática, onde um jovem estava morrendo à míngua, mas a família se levantou, começou a protestar, veio para as redes sociais e carro de som e mobilizou, né, a sociedade e mostrou o que estava acontecendo com o seu familiar, que estava largado à própria sorte dentro daquele hospital, até que eles se mobilizaram, né, fizeram aquilo que eles já deveriam ter feito e deram providência aí de fazer a regulação
do rapaz, né? Por que isso acontece, pastor? A Bíblia tem uma resposta para isso, sem sombra de dúvidas. Isso acontece porque são pessoas que não temem a Deus, são pessoas que entram em cargos públicos preocupadas consigo mesmo, não são pessoas que assumem o cargo público preocupadas realmente com o coletivo. Aí nós vemos carnaval, festa junina, um monte de festa satânica, diabólica, que gasta milhões de reais. Nós acabamos, nós não, né? Eles, que a gente não participa dessa balbúrdia, a gente não participa dessa patifaria, né? Mas nós vimos aí agora passar o período de festa junina, onde muitos prefeitos eles ficam disputando entre eles para ver quem faz o melhor São João, com bandas e artistas mais caros, né? Lá em Tapetinga mesmo teve lá o Amado Batista, que não tem nada a ver com isso, ele é artista, né? Ele não obrigou ninguém a pagar ele, contrataram porque quiseram, né? Mas salvo engano, só o contrato do Amado Batista foi para mais de 500 mil reais. Aí eu pergunto, será que 500 mil reais daria para dar a esse jovem e a outros que estavam lá no Hospital Cristo Redentor de Tapetinga um tratamento digno? Aqui em Vitória da Conquista também teve o Arraiá da Conquista, né, aonde também foi outros milhões de reais, né? Eu pergunto, será que dava para o governo do estado, né, o governo municipal, o governo federal, os governantes, independentemente de partido, eu tô pouco me lixando pro partido deles, eu quero saber o seguinte, será que dava para esses governantes egoístas, né, egocêntricos, que entram no poder visando o seu próprio benefício, será que não dava para eles entrarem, por exemplo, no Hospital São Vicente, aqui em Vitória da Conquista, que atende a Vitória da Conquista, região e norte de Minas? Será que não dava para eles entrarem no hospital de base, que atende também as mesmas pessoas, na UPA, né? E em outros hospitais que tem aqui em Vitória da Conquista, que me fugiu a memória agora, né? Será que não dava para eles pegarem esse dinheiro e colocarem cadeiras assim dignas para os acompanhantes, né? Será que não dava para eles comprarem assim uma maca, né, realmente digna, ou leitos dignos assim para os pacientes, ou de repente até mesmo aparelhos mais modernos relacionados à questão de saúde? Será que não dava para eles fazerem isso? Por que que eles são tão malignos? Por que que eles são tão malignos? Olha, a pessoa, ela me mandou a foto, a pessoa disse assim, olha, pastor, o meu irmão está aqui no hospital, eu estou aqui com ele, a minha mãe, né, veio passar uma noite aqui com ele, mas a minha mãe não aguentou ficar na cadeira, não. A minha mãe, em um determinado momento, ela deitou no chão do hospital. Ele disse, aí a minha mãe não está se sentindo tão bem. Claro, provavelmente corre o risco de ter pegado uma infecção hospitalar. Essa que é a grande realidade. Porque se fosse pelo menos aquela cadeira de acompanhante que tem nos hospitais particulares, né, onde o acompanhante ele não consegue deitar, mas ele consegue pelo menos ter ali uma dignidade, um certo conforto, enfim. Não, é uma cadeira desgraçada, miserável, uma cadeira dura. A mãe deles deveria passar a noite nessa cadeira, porque de repente, sendo a mãe deles, eles iriam se sensibilizar, porque sendo a mãe dos outros, eles não se sensibilizam. Entendeu? Eu não desejo para a mãe deles não, mas infelizmente, às vezes tinha que ser a mãe deles. Porque se fosse a mãe deles, né, se fosse a mãe de um prefeito, de uma prefeita, de um governador, de um presidente, se fosse a mãe deles lá, eu tenho certeza que eles procurariam colocar uma cadeira digna. Parem de serem maus, perversos, malignos, entendeu? Parem de fazer essas festas demoníacas que gastam milhões de reais, enquanto no hospital não tem uma cadeira digna para um acompanhante, meu amigo. Então,
Neemias, ele estava colocando pessoas ali para liderar, mas pessoas tementes a Deus. Pessoas tementes a Deus, porque quando a pessoa ela teme a Deus e ela faz parte de algo público, ela sabe que ela tem que fazer o melhor, ela sabe que ela tem que dar o melhor, ela sabe que ela tem que agir de uma forma honrosa com o dinheiro público, com o bem público, né, com a responsabilidade que foi dada a ela. Ela vai procurar dar o seu melhor, ela não vai visar os seus próprios interesses, né? Esses políticos, eles são tão, desculpa o termo, é porque honestamente isso é algo que nos revolta, eles são tão safados, eles são tão ordinários, que eles usam a saúde pública ao seu bel prazer em troca de votos. Sabe por quê? Por exemplo, eu conheço uma senhora que ela saiu daqui de Vitória da Conquista para tentar uma cirurgia lá em Salvador, né? E eles colocaram todo tipo de empecilho para não fazer, com o intuito de diminuir a fila da regulação lá em Salvador. Como é que eles estão diminuindo a fila da regulação? É simples, é atendendo as pessoas, é fazendo as cirurgias, não, é as pessoas saindo do interior, indo lá para Salvador, e os médicos, não todos, há exceções, mas alguns comungados com os governantes, eles simplesmente olham para a pessoa que demorou 8 horas, 12 horas para chegar até a capital, eles olham, às vezes, eles são tão, como eu posso dizer, são tão frios, que eles nem sentam, eles falam com os pacientes em pé, eles falam, olha, infelizmente, não tem como a senhora fazer essa cirurgia, a senhora pode nascer 10 vezes, que não vai ter como a senhora fazer essa cirurgia, e isso e aquilo outro, e eles parecem o demônio falando assim, com o intuito de colocar uma depressão na pessoa. É como se eles dissessem assim, vamos dar essa palavra de morte aqui para ela, porque se ela não morrer aqui no hospital, que a gente não quer que ela morra aqui no hospital, para a família não ficar aqui fazendo escândalo, mas vamos dar uma palavra aqui de morte para ela, que pelo menos essa palavra de morte vai entrar dentro dela, ela vai ficar oprimida, deprimida, depressiva, a imunidade dela vai baixar, e aí ela morre por lá mesmo, né? E aí a gente diz que a fila da regulação está diminuindo. A fila da regulação não está diminuindo. O que está acontecendo é que pacientes do interior vão para a capital, e quando chegam lá, médicos comungados com o governo, eles simplesmente dizem para aquele paciente que não tem como ele fazer aquela cirurgia, que não tem como ele fazer aquele procedimento. Engraçado que essa mesma pessoa, se tivesse dinheiro para fazer em um hospital particular, os médicos não diriam isso. Pelo contrário, os médicos diriam, olha senhora, é uma cirurgia delicada, mas há grande chance sim de ser bem sucedido, né, de dar tudo certo. Inclusive teve o caso dessa pessoa que fez e foi bem sucedido, teve esse outro caso aqui também, né? A gente tem tido muito êxito, sucesso nessas cirurgias. É claro que toda cirurgia tem o seu grau de risco, a gente precisa da autorização da senhora ou da família, mas a nossa equipe é uma equipe que tem logrado êxito em relação a essas cirurgias, e se a senhora, né, quiser fazer, nós temos uma equipe pronta, preparada para fazer e dar o nosso melhor. Enfim, isso é médico particular que vai cobrar 70, 100 mil em uma cirurgia. Agora, esses que muitas das vezes estão comungados com o governo, meu amigo, eu vou lhe falar uma coisa, são terríveis. E sabe quem é que defende essa corja desgraçada, maldita? Você sabe quem é que defende essa corja, meu amigo? É quem não tem um parente lá no hospital e não vai lá passar a madrugada, né, como acompanhante. Vai passar a madrugada no hospital de base, vai como acompanhante para você ver como é, ou lá no São Vicente para você ver como é que é. A pessoa, ela fica à míngua. Neemias, ele sabia disso.
Neemias sabia, eu não posso colocar líderes maus, perversos, egoístas. Eu não posso colocar líderes que não temam a Deus, porque senão eles vão oprimir o povo, porque senão eles vão querer tirar proveito do povo, porque senão eles vão deixar o povo à míngua, porque senão o povo não vai ser tratado com respeito, com dignidade. Eu tenho que colocar homens que temam a Deus. Homens que temam a Deus, meu amigo, minha amiga. Você vê que é uma coisa assim tão ridícula, que se for qualquer vereador lá, um deputado lá, e dizer que está fiscalizando, é capaz deles quererem até prender o vereador, prender o deputado, que tem a função de investigar, né, de fiscalizar. Meu amigo, eu vou lhe falar uma coisa, é só Deus por nós. É só Deus por nós. Então, Neemias, ele sabia disso. Aí o que acontece? Você sabe de quem é a culpa disso? A culpa é sua. Você que gosta de carnaval, você que gosta de ir pra festa junina, que quer só cantor caro, pede só cantor caro, cantor de R$1 milhão, daí pra mais, entendeu? Aí você vai lá pra festa junina e você vai lá pro carnaval, aí daqui a pouco um parente seu fica doente e você vai ter que ir lá. Quando vai? Que geralmente esse tipo de gente gosta de passar a noite em festa, mas no hospital para acompanhar um familiar, dificilmente eles vão. Mas se você tivesse que ir lá no hospital lá para ficar lá 2, 4, 5 noites, né? No caso dessa família, vai ser aproximadamente aí 7 dias, né? No hospital. Você sabe o que é uma família passar 7 dias sentado numa cadeira dura, miserável? Você sabe o que é isso? É por causa desses maus, é por causa desses perversos. O inferno aguarda vocês. O inferno aguarda vocês aqui nesse mundo. Vocês podem comer do bom e do melhor, vocês podem ter as suas festas clandestinas por aí. Aqui vocês podem agir dessa forma injusta, mas vocês têm um lugar especial para vocês lá no inferno, que é para onde vocês vão, entendeu? Porque vocês são maus, vocês são perversos, meu amigo, minha amiga. Eu sei do que eu estou falando, porque nós vamos nos hospitais, a gente faz trabalho nos hospitais, a gente faz ação social nos hospitais, e eu sei do que eu estou falando, entendeu? Nós não estamos aqui jogando conversa fora, entendeu? É por isso que Neemias, ele queria colocar como líderes homens tementes a Deus. Versículo 2: eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu pergunto a você, se todo o dinheiro que foi gasto no carnaval desse ano, essa festa do demônio, se todo o dinheiro que foi gasto na festa junina fosse investido nos hospitais, você acha que essa família está sentada nessa cadeira dura? Você acha que ia ter pacientes que às vezes está sentado porque não tem nenhuma maca? Ainda é capaz de ter pessoas com deficiência intelectual, né, que vai defender isso. Para mim não interessa o partido desses safados, desses bichos. Aí eu fico observando quando um camarada vai ali, né, e comete um assalto, vai preso. Tá certo, pastor? Tá certo, o robô tem que ir preso. Agora vem cá, esses políticos safados que ficam roubando o leito de hospital digno, que ficam roubando a cadeira de acompanhante digno ou digna, e esses políticos que ficam roubando os equipamentos modernos de hospitalares que poderiam estar lá nos hospitais e não estão lá porque eles roubaram.
porque eles roubaram. Políticos que quando entram na política, o patrimônio deles se multiplica de uma forma assim exorbitante. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu sou Neemias. Você é Neemias. Que a gente dê poder a pessoas que temam a Deus, a pessoas que temam ao Senhor. Eu não estou lá no hospital, não tem nenhum parente meu lá, eu não vou passar a noite no hospital. Graças a Deus por isso. Eu não vou passar a noite no hospital como acompanhante, mas honestamente, eu não preciso passar a noite num hospital como acompanhante em uma cadeira dura, miserável, como tem aqui nesses hospitais públicos de Vitória da Conquista, na sua grande maioria, né? Para a gente se revoltar contra isso. Não, meu amigo, que a gente levante líderes temente a Deus. Temente a Deus. Pastor, não é bem assim não. Não é bem assim não. Deixa você, um parente seu, precisar para você ver como é. Como é. Você sentar em uma cadeira dura. A noite toda, a noite inteira. Você passar a madrugada. 1 madrugada, 2 madrugadas, 3 madrugadas, 5 madrugadas, 7 madrugadas. É brincadeira um negócio desse? Aí daqui a pouco, festa disso, festa daquilo outro. Por sua causa, a culpa é sua. Você que gosta de festa, gosta de farra, entendeu? Eles ficam enganando você, porque você é boca aberta, entendeu? Eles ficam enganando você, dando festa pra você. Aí quando você precisa de um serviço público, é uma miséria. É o pior. Eles deram o pior, porque não temem a Deus. Porque se eles temessem a Deus, eles não fariam isso com as pessoas. Eles não agiriam dessa forma com as pessoas. Não, aqui no nosso hospital que o governo municipal, estadual, federal, aqui nesse hospital aqui, o leito é digno. A cadeira do acompanhante é digno, entendeu? A gente comprou agora aparelhos de última geração, isso, aquilo, outro. Mas infelizmente tem pessoas que elas não usam a cabeça. Elas querem festa, querem farra. Neemias queria líderes tementes a Deus. Líderes tementes a Deus. Líderes que temessem a Deus. Graças a Deus. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Mas a hora deles vai chegar. Vocês podem passar desapercebidos, seus corruptos, miseráveis, seus bichos. Vocês podem passar desapercebidos pela justiça desse mundo, que muitas das vezes é conivente com vocês. Mas da justiça de Deus vocês não vão escapar. Tem um lugar especial para vocês lá no inferno. Vocês que roubam, que metem a mão no que é do povo sem dó e nem piedade. Entendeu? Porque vocês trocam o leito de hospital por uma cabeça de boi na fazenda de vocês. Vocês trocam. Vocês trocam uma cadeira de acompanhante no hospital por uma cabeça de boi na fazenda de vocês. Vocês vão dar conta. Se Hitler deu conta, Stalin deu conta, se Mao Tse-tung deu conta, vocês também vão dar conta. Vocês também vão dar conta. É momento de oração, vamos unir a fé, vamos juntos falar com Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, aqui estamos. Meu Deus, é só a Tua graça, é só a Tua misericórdia. Senhor, Neemias, ele teve o cuidado de colocar como líderes pessoas que eram tementes ao Senhor. Pessoas que realmente queriam se dar em prol do bem comum.
porque Neemias, ele tinha esse caráter. Neemias, ele vivia no palácio. Neemias, ele desfrutava de uma vida maravilhosa. Ele usufruía do melhor que tinha. Ele era copeiro do rei, mas ele abriu mão disso para poder servir ao seu povo, para poder servir à sua nação. Se Neemias ele tivesse o caráter que alguns não, a maioria dos governantes do nosso país tem, ele não sairia do palácio, ele permaneceria no palácio. Mas Neemias, ele não tinha esse espírito ruim, egoísta, esse espírito sem empatia, como a maioria dos governantes tem, principalmente no estado da Bahia. Não, Neemias tinha um espírito bom. Então ele foi lá ajudar o seu povo a reconstruir a cidade, a levantar os muros. E depois que os muros já estavam levantados, Neemias, ele quis levantar dentre o povo pessoas que temessem ao Senhor, para que essas pessoas também agissem com justiça. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, hoje nós somos Neemias, e que nós também levantemos como líderes pessoas que temam ao Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e que nós também não sejamos como eles. Porque a verdade é a seguinte, os políticos, eles são reflexo da nossa sociedade. Essa que é a realidade. Meu Pai, que nós não sejamos assim, Senhor. Que nós não sejamos assim. Que eu não seja assim. Fala, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu Deus, eu não quero ser assim. Eu não quero ser uma pessoa sem empatia, eu não quero ser uma pessoa fria, eu não quero ser uma pessoa que não se compadece da dor, do sofrimento do outro. Eu não quero ser assim, meu Deus. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, meu Pai, para que eu não me torne uma pessoa tão má, tão perversa, como aqueles que hoje, infelizmente, agem dessa forma. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, Senhor. Meu Pai, vá de encontro às pessoas que estão lá nos hospitais, aos enfermos, aos acompanhantes, aqueles que de repente estão em pé que nem cadeira tem para sentar. Ajuda eles, meu Deus, ajuda essas pessoas, meu Pai. Meu Deus, é só o Senhor por nós, é só o Senhor, meu Deus. É só o Senhor por nós. É igual na época da pandemia, uma guerra violenta, Senhor. Aquela guerra, Deus e o Senhor pôde contar com essa obra. O Senhor pôde contar conosco, meu Pai. O Senhor, meu Pai, nos fez chegar a tantas pessoas sofridas. Enquanto muitos diziam, fique em casa, nós estávamos indo no hospital doar sangue. Enquanto muitos diziam, fique em casa, nós estávamos indo nas casas das pessoas levar cestas básicas. Enquanto muitos diziam, fique em casa, nós estávamos indo na casa das pessoas orar por elas. Por aquelas que estavam com Covid, em quantas casas nós fomos orar. Deus, e ninguém morreu. Graças a Deus. Nenhum dos nossos, Senhor. O Senhor teve misericórdia de nós. Deus é só o Senhor por nós. Porque se o Senhor não for por nós, nós estamos acabados. É só o Senhor por nós. Meu Deus, ajuda esse homem, essa mulher, ajuda essa pessoa, meu Pai, que de repente está lutando, meu Deus, para ser chamada, para fazer uma cirurgia lá em Salvador, em uma outra cidade. Oh Deus, põe as tuas mãos, Senhor. Levanta líderes justos nessa nação, meu Pai. Líderes justos nessa nação, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, que às vezes a gente não sabe nem quem é. Porque corrupto e safado tem em todo lado. Tem em todo lado.
E todo partido político sempre tem um. Oh Deus. Mas levanta, Senhor. Levanta alguém com espírito de Neemias na nossa nação, Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, toma cada pessoa que ora junto conosco agora nas tuas santas mãos. Exaltado seja o nome do Senhor. E os que creem digam amém. Diga glória a Deus. Graças a Deus. Vamos em frente, com Jesus na frente. Hoje, quarta-feira, nós teremos o nosso culto online às 19 horas. Deus abençoe a todos, mais e mais, em nome de Jesus.